Olá, amigos do Seara Espírita. Hoje nós vamos conversar com Dona Heloísa Pires, uma querida trabalhadora do movimento espírita, conhecedora do Espiritismo, do Evangelho de Jesus e ainda uma admiradora e estudante da obra de Herculano Pires. Nós vamos falar sobre Herculano Pires, sobre Chico Xavier e sobre Emmanuel. Nesta trilogia, neste trabalho extraordinário que eles realizaram ao longo de tantas décadas e continuam realizando, e sobre algumas obras que fizeram juntos para todos nós. Olá, Dona Heloísa. Oh, querida Mirna, tudo bem? Bem, muito obrigada por essa mais uma participação no Seara Espírita. Nossa, mas o convite para falar sobre Chico, Herculano, Kardec e Jesus é presente, né? Sempre. Vamos começar falando sobre Herculano Pires. Uma das minhas paixões. A senhora se declara sempre, não como a filha, mas a admiradora e a estudante da obra de Herculano Pires. E Herculano, com uma personalidade marcante, uma obra sagaz, ele caminha entre o estudo da personalidade de alguns nomes do cristianismo, o estudo da filosofia espírita e ainda deixa uma obra pela qual eu pessoalmente tenho um carinho extremo, O Reino. Ai, é lindo, é lindo. Como a senhora poderia resumir toda essa trajetória tão diversa de Herculano, que ora se apresenta como Herculano, ora se apresenta como irmão Saulo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como a senhora apresentaria para quem começa a estudar a obra de Herculano, o próprio autor? Eu diria que é um exemplo, que o que ele conseguiu, influenciando os espíritas, sobretudo do Brasil, e inclusive elogiado pelo Roger da França, pelos portugueses, foi exatamente porque ele viveu o que pregava. Ele exemplificou. E a única forma de marcar presença na Terra é através do exemplo concreto, porque na Terra nós somos crianças, e criança só aprende com o concreto, com a figura marcante. Herculano exemplificou tudo o que deveríamos ser e conseguiu demonstrar. Existem alguns livros de Herculano que transitam em temas muito instigantes, como por exemplo, Agonia das Religiões. O que a senhora brevemente poderia falar sobre este livro? É um livro fantástico, mas quando ele fala Agonia das Religiões, é exatamente para estudar por que as religiões agonizam e por que o Espiritismo não é uma religião agonizante, é uma religião vitoriosa, cumpre a promessa de Jesus de Nazaré. Os que não leram, não estudaram, confundem às vezes. E só um pequeno grupo, que mais tarde se expressou no movimento da cepa, começaram a dizer, olha, Herculano diz que religião não existe, que religião está em agonia. Meu Deus, as religiões agonizaram aquelas que não apresentavam a verdade apresentada pelo Mestre Jesus de Nazaré. Como o Espiritismo trata dessa verdade que vem dos séculos, confirmada através de várias gerações, o Espiritismo é a religião que nunca agoniza, porque não é só religião, é ciência, filosofia e religião. É o processo do conhecimento, é a síntese do conhecimento dos homens, adquirida através dos séculos. É a religião do futuro, é a religião em espírito e verdade apresentada por Jesus de Nazaré. Herculano segue este caminho da renovação e apresenta o homem novo. O homem novo. Este homem novo está surgindo, Dona Heloísa? Com alguma dificuldade, mas o importante, no tempo e no espaço apareceu o homem novo. Aparece em Sócrates, aparece em Platão, aparece em indivíduos anônimos, nos monges tibetanos. Existem hoje os médicos sem fronteiras. Então é um indivíduo que se vê como indivíduo universal. É um indivíduo que se preocupa com o próximo, tanto como com ele mesmo, que se preocupa com a terra, com a natureza, com as plantas. É um indivíduo que aparece já com São Francisco de Assis.
Analisando a história do indivíduo da Terra, nós vemos quantos homens novos vieram nos convidar a segui-los. Infelizmente, acho que só agora, no século XXI, alguns estão começando a entender. Mas se analisarmos a mudança que, por exemplo, Emmanuel apresenta em Caminho da Luz, que Joffre, que não é espírita, apresenta no seu livro sobre o desenvolvimento humano, nós veremos que grandes civilizações se foram para onde? Para dimensões melhores. Os primitivos egípcios e outras vieram, como diz Emmanuel. Os egípcios também teriam vindo de dimensões melhores e voltaram para essas dimensões. Os judeus também. E outras civilizações que nós ouvimos falar, Platão cita Atlântida, talvez sim, talvez não, eu creio que tenha existido, que apresentava esse homem novo em sua maioria e que já foram para dimensões melhores. Ficou na Terra aqueles que não conseguiam, ficaram os que não conseguiam acompanhar a Terra. E nós ficamos também, de onde viemos? De alguma dessas civilizações. Viemos trazer um pouco de progresso à Terra, mas viemos aprender muito. Talvez tenhamos vindo da própria Terra, ou talvez dessas civilizações que não conseguiram corresponder ao progresso necessário e que reencarnaram, como vai haver uma nova seleção, reencarnaram para a aprendizagem num planeta com mais dificuldade. Planeta lindo. Porém com dificuldades. Com dificuldades.